banqueiro do governo. Vamos falar um pouquinho aqui. A gente viu, eu citei para vocês que o Banco da Inglaterra surgiu para financiar o governo inglês. Ou seja, o que era ser banqueiro naquela época? Era financiar o governo. E hoje, não mais. O que foi acontecendo lá na Inglaterra e nos outros países, quando os bancos centrais financiavam o governo? O resultado era que o governo tinha uma leniência fiscal, ele não se preocupava em arrecadar e gastar direito, ia gastando, porque qualquer coisa, vai gastando e manda emitir dinheiro. O resultado para as economias passou a ser quase sempre processos inflacionários. Processos inflacionários que representam transferência de dinheiro da população para o governo. Então, na maioria dos países, a sociedade não aceitou isso gratuitamente. Com o passar do tempo, elas foram vendo, opa, o Banco Central financiar o governo, nada mais, nada menos do que o Banco Central emitir moeda, que significa que o meu dinheiro está sumindo do meu bolso e está sendo transportado para dentro, para o cofre do governo, ou seja, está tirando recursos da sociedade, transferindo para o governo. Ou seja, está empobrecendo a sociedade e concentrando recursos no governo. Por quê? Porque o dinheiro que a sociedade tinha perdia valor com a inflação. Então, na maioria dos países, a sociedade organizada resistiu a isso. De que forma? Bom, a Alemanha é um exemplo claro, como eu já falei, dada a experiência que ela viveu no processo hiperinflacionário entre guerras. Logo, o Banco Central alemão surgiu no pós-guerra e foi durante muito tempo considerado o mais independente do mundo. Ou seja, ele era um banco central proibido de financiar o governo e o mais autônomo do mundo, mais afastado do governo que existia. Tá? Dada a experiência alemã com o processo inflacionário. Então, eles não queriam nem de longe repetir aquilo. Para tanto, o Banco Central alemão, o Bundesbank, era proibido de financiar o governo e bastante independente do governo. Ou seja, se o governo falava, emite, o Banco Central alemão falava, não, eu não vou. Então eu te demito. O cara, não pode, porque na lei você não pode me demitir. Então eu não vou te dar dinheiro para você pagar salário. Não pode, porque na lei estava assegurado. E por aí, ou seja, o Banco Central alemão era bastante autônomo por isso. Nos Estados Unidos, também. A partir da década de 50, o Fed Treasury Accord, o acordo Fed-Tesouro, o Banco Central americano foi, salvo engano, não sei se é de 51 ou de 53, tá? Esse acordo, o Banco Central americano passou a ser desobrigado de financiar o governo. Ou seja, não era mais um banco, não podia mais financiar o governo. No Brasil, isso só veio com a Constituição Cidadã, a Constituição de 88, que proibiu o Banco Central de financiar o governo. O que significa isso? Proibiu o Banco Central, os bancos centrais nesses países, de financiar o governo, de fazer um financiamento inflacionário do governo, que é provocar inflação para transferir recursos para o governo. Então, os bancos centrais foram proibidos na maioria dos países, tá? A partir de uma sociedade mais organizada, essa sociedade foi se defendendo dos processos inflacionários e, para tanto, passou a proibir os bancos centrais de financiar o governo. E foi assim, tá? O processo foi ao longo do século XX, dado a experiência dos países com um processo inflacionário, a sociedade foi se organizando e se defendendo, e essa defesa se dava proibindo o governo de financiar proibindo o Banco Central de financiar o governo. Então se ele não financia mais o governo, ele não é mais banqueiro do governo. Dentro daquela concepção original lá do Banco da Inglaterra, realmente não mais financiava o governo daquele jeito. Mas continua sendo banqueiro do governo de que maneira? Administrando as reservas internacionais, representando o país em organismos, atuando em nome do Tesouro nos leilões, acompanhando a execução orçamentária, recebendo as disponibilidades de caixa do governo. Com isso tudo, ele está atuando em nome do governo. Ele está sendo um banco para o governo, não financiando, porque ele está proibido, ainda bem, né, na maioria dos países. Mas administrando as reservas internacionais, recebendo a conta corrente do governo, na maioria dos países, fica dentro do Banco Central. Por quê, gente? Porque o governo, em muitos países, o Brasil é um caso desse, é o maior agente econômico. Então, por exemplo, no dia que o Banco Central, que o governo recebe impostos, tá? Você tem um vencimento de impostos, eles vencem mais ou menos na mesma data, então você tem um enxugamento da economia. Ou, no dia que o governo paga salário,
você coloca muito dinheiro em circulação, então você vai tendo essas coisas. Então a conta corrente do governo é do governo, mas ela fica dentro do Banco Central na maioria dos países. Por quê? Porque o Banco Central acompanha mais de perto. O Banco Central administra as reservas internacionais, essas coisas todas. Então, com isso tudo, o Banco Central está sendo banqueiro do governo. Não mais financiando, mas atuando em nome do governo e o representando. Bom, o Banco Central também, uma função típica, é ser superintendente do sistema financeiro. O que é isso? É regular o sistema financeiro. Lembra, né, que eu falei que a expansão da atividade bancária sem controle, necessidade de controlar, de uma instituição que controlasse. Então, assim surgiu também muitos bancos centrais. Embora a fiscalização hoje, em alguns países, esteja fora dos bancos centrais, mas essa é uma função típica. E, como eu disse, mesmo quando está fora, o Banco Central sempre atua junto ao órgão fiscalizador. O que é que mesmo com a fiscalização fora, a fiscalização direta, indireta, mas o Banco Central faz normas, edita normas, regula o sistema. Então, o que é o Banco Central ser supervisor do sistema financeiro? Editar normas, no caso do Brasil, faz resoluções circulares, autorizar uma instituição a funcionar como um banco. Pô, de repente, qualquer um Zé Mané, qualquer quer, não, eu vou criar um banco. Quanto você tem de capital? Tenho R$100, vou criar um banco. Dada a natureza da atividade bancária, o fato dela ser um mecanismo de transmissão, ter efeitos multiplicadores em toda a economia e uma quebra de um banco poder levar a uma crise para a economia, então você tem que regular, garantir que tenha capital para bancar as operações, falar quem que pode assumir cargos de gestão, quem que pode criar um banco, aquele banco pode atuar em que área, fazer que tipo de operação, quanto que ele pode emprestar para uma só pessoa, qual é o máximo para uma só instituição, que tipo de operação ele pode fazer, tudo isso é regulado pelo Banco Central. Isso é uma função típica de Banco Central e no Banco Central do Brasil ela é executada aqui dentro, pelas diversas áreas, áreas de normas, área de supervisão, área de liquidação, a gente está sempre atuando nisso. E também, ou seja, prevenir, fazer fiscalização para evitar que os bancos tenham problemas, aqueles bancos que estiverem com problemas, fazer o saneamento da instituição, tudo isso são funções típicas de Banco Central, dentro do papel do Banco Central como superintendente do sistema financeiro. Bom, seguindo, aí a gente chega na executor da política monetária. Gente, quando eu estou falando aqui para vocês, das funções, eu estou falando separadinho, olha, banco dos bancos, banqueiro dos governos, superintendente do sistema financeiro, monopólio de emissão e por aí vai. Isso é separadinho assim para efeito didático. Porque na prática essas funções elas se confundem, elas se misturam. Um exemplo claro é o redesconto. Redesconto pode ser banco dos bancos, redesconto pode ser prestamista de última instância, redesconto pode ser política monetária. Ou seja, pode ser tudo, vai depender do objetivo que ele está sendo usado. Então, redesconto é banco dos bancos, é prestamista de última instância? Sim, quando aquele banco está... banco dos bancos é operação normal com os bancos para gerar liquidez diária. Opa, prestamista de última instância, aquele banco que está com problema conjuntural, o mesmo redesconto é usado, só que aí já estaria dentro de uma função de prestamista de última instância. Ou redesconto para controlar a liquidez da economia, opa, aí já seria política monetária para controlar. Então, assim, claro, a gente didaticamente, nos livros didáticos, aí quem está na universidade, você vai ver tudo separadinho. Mas na vida real, vamos brincar assim, na vida real, a prática aqui essas funções se misturam. Então, o que é a política monetária? Política monetária é a função específica de um banco central, é a mais importante, é aquela que define um banco central. Envolve todas as demais. O que é política, gente? Política é um conjunto, não é o Congresso brasileiro, o deputado, a Câmara de Vereador, não. Política é um conjunto de medidas com determinado fim, conjunto de políticas articuladas, um conjunto de medidas articuladas para atingir um determinado fim. Então, o que é uma política? O que é monetário? Monetário é moeda, é a liquidez da economia, é o que serve de intermediário de troca, é um real que está no bolso de vocês e que cada vez mais perde menos valor graças à atuação decisiva do Banco Central em controlar a inflação. Mas moeda, monetário quer dizer a liquidez, moeda, aquilo que serve de moeda, aquilo que serve de intermediário de troca, aquilo que na economia é usado para girar a economia.
Então, o que é política? Um conjunto de instrumentos de medida. Então, o que é uma política monetária? É o conjunto de instrumentos, de medidas adotadas com fins de controlar a quantidade de moeda na economia. É política monetária. Assim como a política agrícola vai ser um conjunto de medidas para atingir determinados objetivos na agricultura, a industrial, na indústria e assim vai. Então, a política monetária é o conjunto de medidas, de ações para atingir determinados fins no controle da quantidade de moeda. Então, o que é a política monetária? A principal função de um banco central consiste em adequar o volume dos meios de pagamentos à real capacidade da economia absorver esses recursos sem causar desequilíbrio nos preços. Tá? Definição: controle por meio de instrumentos de efeito direto ou induzido da taxa de juros e da expansão da moeda e do crédito de acordo com as necessidades do crescimento econômico e da estabilidade dos preços. Ou seja, isso é a política monetária, exatamente aquilo que eu te falei. É o conjunto de medidas, é como a autoridade monetária mexe com uma série de instrumentos para controlar a quantidade de moeda. Com que objetivo? Com o objetivo de evitar que essa quantidade de moeda, que a liquidez da economia cause desequilíbrios, provoque inflação. Então, isso que é a política monetária. É importante, quando a gente faz a definição de política monetária, deixar bem claro, tá, que a política monetária, os objetivos da política monetária, eles quase sempre são de longo ou médio prazo. Ou seja, a política monetária, ela em geral, não tem seus resultados imediatos. Tá? Tem um horizonte, né, de médio e longo prazo. Um exemplo claro disso, tá? Estudos feitos com os países que adotam meta de inflação mostram que quando se altera uma taxa de juros, o efeito principal, tá? Grande parte do efeito dessa alteração da taxa de juros vai se dar até 1 ano e meio à frente. Pouca coisa se dá no imediato. Em geral, você tem efeitos defasados em até 18 meses. Ou seja, quando um banco central está alterando uma taxa de juros, ele não está necessariamente mudando o que está acontecendo agora. Ele está mudando o que iria acontecer daí a 1 ano e meio na frente. Ou seja, então quando um banco central está fazendo política monetária com taxa de juros, quando ele altera a taxa de juros, ele não está mudando o que vai acontecer este mês na economia. Ele está corrigindo o que iria acontecer até 18 meses à frente. Então, assim, brincando, é como se ele estivesse mudando o futuro. Ou seja, ele está vendo que está tendendo a acontecer uma desorganização 1 ano e meio na frente. Ele mexe agora para evitar que aquele problema aconteça 1 ano e meio na frente. Claro, você tem os efeitos, tá? Eles são distribuídos ao longo do tempo, dependendo do modelo, do sistema adotado em cada país. Mas, então, quando um Banco Central altera a taxa de juros, parte substancial dos efeitos disso só são sentidos na economia 11, 12, 18 meses à frente. Tá? Então, isso realça uma vez mais, não ressalva, que é o porquê, né, que política monetária tem um horizonte de médio e longo prazo. Então, política monetária não tem que estar focado no que vai acontecer amanhã, ou seja, e daí que você tem em muitos países, tá, uma discussão para aumentar a autonomia de Banco Central para que não seja sujeito ao ciclo político, ou seja, para que você não tenha que fazer alguma medida para ganhar a eleição do mês que vem. Porque você pode fazer uma medida para ganhar a eleição do mês que vem, reduzir uma taxa de juros de um país qualquer, e aí, ok, a economia cresce, mês que vem você ganha a eleição e o ano que vem o país quebra. Tá? Então, daí que é importante ter esse conhecimento de que o resultado da política monetária se dá no médio e longo prazo, parte substancial do resultado.